Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Teologia do Amor. Que bom podermos estar unidos com este sistema Canção Nova de comunicação, onde você pode ouvir-nos através da rádio ou ver-nos também pela televisão ou ainda através da internet. Neste programa eu não estou sozinha, tenho comigo os nossos convidados habituais, o Padre Miguel. Seja muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Marta. Quero desejar-te tudo de bom para aqueles que nos ouvem e nos veem. Pedir ao Senhor que nos ajude a entender os mistérios das catequeses do Papa João Paulo II e a perceber o mistério da nossa própria vida. Que o Senhor nos ajude nisso, não? Isso mesmo. E temos também connosco Maria José Vilaça. Seja muito bem-vinda. Olá, Marta. Olá a todos. Sejam bem-vindos também aqui a este nosso programa e vamos ver que surpresas nos traz hoje. Assim seja. Hoje temos então como tema adultério no coração. É possível? E vamos começar com uma leitura que o Padre vai passar a ler. Nós já lemos este texto da Sagrada Escritura, mas voltamos a ele porque ele é especialmente significativo neste contexto em relação ao adultério no coração. Diz Jesus em Mateus 5, 27, 28. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos que todo aquele que olha para uma mulher desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. Para percebermos o mistério do adultério no coração de que fala o Papa João Paulo II, este texto é essencial, porque é o próprio Jesus que começa a questão, não é? E que nos faz perceber que, mais do que o adultério real, vamos dizer assim, físico, o adultério pode ser para nós uma experiência interior, num olhar indevido que deixa aquém, que fica aquém do amor, não é? Utilizando o outro e deformando, de certa forma, no próprio coração. Não é? Penso que é importante a gente perceber isto logo desde o princípio, de que é uma questão colocada pelo próprio Jesus. Não é? Maria José, qual é o significado do adultério no coração à luz deste texto do Sermão da Montanha? Um bocadinho na continuidade do que o Padre Miguel estava a dizer, eu acho que aqui a questão é muito da intencionalidade do olhar. Nós não olhamos em abstrato, olhamos para alguém, olhamos para alguma coisa, olhamos com uma intenção. E aqui assim coloca-se a questão justamente da intencionalidade. E é também a questão de, ao olhar com uma determinada intencionalidade sobre uma pessoa, estamos a reduzir essa pessoa à intenção do nosso olhar. Portanto, neste caso, a tornar adúltera ou adúltera a pessoa para quem estamos a olhar. O que é uma coisa um bocadinho misteriosa e eu acho que é também inovador a forma como Jesus põe as coisas, não é? Não reduz ao agir, abre, expande para a intenção com que a pessoa está a olhar. Não é? Nós não podemos esquecer que a lei positiva, a lei que existia na altura escrita, era uma lei complicada, porque na prática dizia não cometerás adultério, mas depois, penso que já falámos nisso, deixava uma série de portas abertas. E Jesus vai mais longe para dirimir essas questões. O problema não é mas se ela for não sei o quê, já dá. Se não puder ser mãe, então toda aquela... Exatamente. E aqui o problema não é se pode ou se não pode, não é se no teu coração, ou seja, no lugar que é o lugar do encontro com o próprio Deus, tu torceste, não é? E é preciso perceber se aí, no lugar mais dentro, como é que está, não é? Como é que é o ato aí? Porque é isso que define depois o resto. Não é? E é muito importante que o nosso coração se disponha a perceber isto. Podemos falar, como falámos já nos programas anteriores, que tem a ver com o olhar de uma forma como um objeto, ver a pessoa como um objeto, não é? É nesse sentido. É nesse sentido. Ver a pessoa como um objeto reduz a pessoa a um objeto mesmo, não é? A pessoa, no fundo, para além de ser um olhar
que olha para a pessoa como um objeto, depois torna a pessoa mesmo um objeto. Uma objetificação da pessoa mesmo. E isso também nos diz que nós somos... Eu acho que é importante insistir um bocadinho nesta questão de quando nós... da intencionalidade, porque diz que nós somos pessoas que fazemos as coisas com um sentido. Não é? E não é só fazer ou deixar de fazer ou pensar... É importante nós percebermos que faz parte da nossa dimensão humana, faz parte do nosso sermos pessoas, termos um sentido para as coisas. E, portanto, não é pouco importante a forma como olhamos para as pessoas, porque isso tem a ver com o sentido que damos à nossa vida, não é? À nossa existência, não é? A forma como nós olhamos acaba por dizer não só de nós, não é? Exatamente. E dos atos que depois temos perante aquela pessoa. Exatamente. Padre, de que forma é que Cristo, ao falar de adultério no coração, aponta para a redenção do coração? Quando ele coloca a questão, ele abre para nós a possibilidade de ir lá mexer, em primeiro lugar. E de colocá-lo a ele próprio lá. Porque ele dá um significado novo à lei. E diz, o que importa não é apenas aquilo que está à superfície, aquilo que é visto, mas aquilo que acontece por dentro. Isto é, como nós já falámos, uma coisa nova. Por outro lado, ao fazer isto, ele diz que o próprio Deus quer lá ir. Quer ir dentro do nosso coração e dizer o modo como a vida se deve entregar, se pode entregar, para não sermos moralistas, não é? O dever, mas se pode entregar. É porque pode ser diferente e ele tem a chave disso. E isso nós vemos no mistério da cruz, não é? Porque ele diz, o que importa é que eu seja capaz desta entrega da minha vida e não que procure o outro para mim, não é? Que eu seja capaz de salvar o outro. Não como quem tem em si a chave da salvação, mas como quem, por causa de Cristo, recebeu dele as armas, como São Paulo diz, as armas da luz, para redimir o coração, para o tornar mais claro, mais distorcido por causa do pecado. O coração que era distorcido por causa do pecado. Sim. O pecado original fez isso, não é? O pecado original torceu o meu coração porque disse que Deus podia não ser bom, podia, não é? E eu abrindo acedendo a esta coisa de que à soberba do meu coração, de pensar que eu poderia salvar, poderia ser o meu salvador próprio, abriu aqui um jogo que ficou gravado no nosso coração. Esta tendência para ser para mim. Voltado para mim. Para que o outro me sacie a mim. Esta torção, Jesus fala de distorcer durante toda a sua vida. E ao dizer que é o caminho, a verdade e a vida, ele diz, queres distorcer o teu coração? Percorre comigo este mistério da cruz para poderes redimir-te. O redimir-te é num sentido evangélico, quer dizer, no sentido desta distorção, sim, mas mais do que isso, desta possibilidade de eu não é só ver o outro lado, é conseguir de facto percorrer esse caminho. Não sei se estou a fazer claro, mas Jesus não indica apenas que, cuidado, tens aí uma ferida no teu coração. Diz, vem comigo e eu faço isso, não é? Juntamente contigo. Juntamente contigo, não é? E eu dou-te a força para isso. Não faz apenas ver, porque aí seria um certo moralismo, não é? Quer dizer, não, olha lá, tu tens não sei o quê. Isso é um bocadinho o que o demónio faz connosco, não é? Tu és pecador, acusa, não é? Mas não, olha, veja o teu pecado, não é? Então, e o que é que eu faço com isto? Vem comigo.
Exato. Eu trato de ti. Eu tenho uma solução, não é? Sim, sim. Entre aspas, essa solução. Eu sou a solução. Sim, É exatamente. mais isso. É ainda mais isso, não é? Para mim, isto do eu sou o caminho, a verdade e a vida, quer dizer, inicia comigo um percurso e tu vais ver que o teu coração, ele próprio começa a distorcer. Não pela força disso, mas pela... Porque o capacita para isso, não é? É premiado pelo Espírito. Nós vamos falar disto mais quando falarmos da ruptura entre o corpo e o espírito, vamos falar mais aprofundadamente disto, mas eu fico com esta ideia, que é muito como se o espírito, a redenção é o Espírito Espírito Santo entrar em nós e fazer o trabalho dentro de nós. Não é? Fazer o trabalho de distorcer, de purificar, não é? Nós abrirmos o coração para que o Espírito Santo entre e faça esse trabalho. Sim. Sim, é isso. Mas eu queria falar de uma outra coisa, que é a maneira como Deus faz isto, é que eu acho que é singular. Porque Deus não pressiona. É como se Deus não quisesse obrigar. Eu acho que o Papa João Paulo II percebeu isso. E a maneira como o Papa João Paulo II nos chega com as catequeses não é propriamente dizer, olha, o que tens agora é isto, arranja-te. Não é? Onde é que há a perceber? Não é? E perceber o quê? Perceber o coração de Deus e a misericórdia de Deus. E adere a isso. Como é que Deus age connosco? Deus, vamos dizer assim, numa outra perspectiva. Em relação à esmola, estamos agora no tempo da Quaresma, em relação à esmola, como é que nós damos esmola? Vemos alguém que pede ou que está mais necessitado e calculamos, bem, temos que lhe dar uma quantia qualquer em relação, bem, e que ele também não possa desbanjar de maneira imprópria, começamos a julgar imenso. E não é assim que Deus faz connosco. Não é? Como é que Deus faz? A gente aproxima-se dele e diz, olha, eu pequei. E ele dá a graça toda. E é isso é que nos converte o coração. É o próprio Deus não fazer juízo acerca de nós. Dizer, eu confio em ti. E eu dou-te as possibilidades de tu agora poderes, por ti, perceber. E fazeres um caminho que seja teu. Mas vem comigo. É o vinde e vede do próprio Jesus. Diz que é errado, mas não de uma forma crítica. Não para destruir, mas para dar a vida. É muito complicado, porque na prática nós temos, à partida temos o mesmo constrangimento, que é, pois, a minha vida não corresponde. Não é? É isto que ele diz. Por outro lado, não estamos sós. Ou seja, Jesus diz, eu vou contigo, eu vou percorrer cada passo contigo. Até porque Jesus já conhece o nosso coração e nós já nos culpamos imenso, não é? Não é preciso ele vir culpar mais. Nós escandalizamos-nos com o nosso pecado e quase que fugimos dele, não é? Exatamente. Bem, mas e voltando àquilo que estávamos a falar, não basta então cumprir a lei, não é isso que Jesus também nos vem dizer. Não é só cumprir a lei, não é, Maria José? A lei no fundo, a lei funciona como um meio, mas não é o fim em si próprio. Aquilo que me ajuda a perceber isto é que nós temos inscrito em nós uma coisa que é a lei natural, que no fundo seria é como se o nosso coração soubesse intuitivamente o que é o certo e o errado, o bem e o mal. A lei que os homens fazem deveria ser uma tradução desta lei natural. E na medida em que se afasta da lei natural, torna-se iníqua, torna-se má e leva-nos a uma incongruência, não é? No fundo, entre a lei e a moral. Nós já falámos disto a propósito do aborto, até, se não me engano. E isto aplica-se a tudo, não é? A tudo na vida. A todas as pequeninas coisas da vida, não é? Os 30 mil alibis que nós arranjamos para nós próprios para justificar os disparates que fazemos. São leis, não é? Que leis que nós vamos construir. Exatamente, para nós. no fundo é isso, não é? E, portanto, o que Jesus nos diz é que a questão não é tanto o cumprir a lei, mas que a lei seja uma forma de nos levar ao bem, de nos fazer caminhar pelo bem, não é? De chegar até ele. Exatamente. O João Paulo II, nas catequeses, ele diz uma expressão que gostaria que comentassem. O coração é o campo de batalha entre o amor e a concupiscência. Bem, acerca da concupiscência a gente já falou semana passada, acho eu. E, portanto,
é claro que há uma tensão. E eu vejo isso no nosso dia-a-dia, no nosso olhar, na nossa maneira de ver e até de estar com as pessoas. E não tem a ver só com a questão do adultério, tem a ver com imensas outras questões. Mas em relação aqui, o que nós percebemos é que isto do amor é algo que aparentemente nos está vedado por causa da concupiscência. Ou seja, por causa do pecado original e desta concupiscência que é o que permanece, não é, na história, na nossa história. E a verdade é que o nosso coração está sempre numa tensão entre, por um lado, o saber, como São Paulo diz, o saber o que devo fazer e o não conseguir lá chegar. Jesus diz numa outra passagem em relação aos demónios, há demónios que só saem com muita oração. E aqui é um bocadinho isso. Só com uma grande intimidade com o nosso Senhor é que nós conseguimos ter este olhar de que Ele fala. O segredo não é tentar andar aqui por mim próprio, a tentar à procura da melhor maneira para fazer, para acontecer. Para ser o certinho. Aliás, não era essa a maneira de Jesus. A maneira de Jesus foi sempre subir ao monte, falar com o Pai e depois dizer o caminho. Não é? E falta-nos esta atenção, o querer esta atenção às coisas concretas. Para que, quando Deus nos fala e nos dá a oportunidade de amar, a nossa resposta seja uma resposta conforme. Agora, como nos dispersamos imenso, isto acaba por ser difícil de viver. Mas a verdade é que nós só encontramos aquilo que realmente nos consola, a alegria, a presença de Deus, quando isto acontece. Só encontramos a paz quando olhamos verdadeiramente a alguém. Porque somos devolvidos a nós mesmos por esse olhar. Podemos dizer que o barulho do mundo acaba por tapar, encobrir no nosso coração aquilo que Deus tinha colocado em nós? De certa forma, sim. Mas eu acho que aqui ainda é mais interior. Às vezes é o meu barulho. É que se fosse o barulho do mundo, ainda era como o outro, não é? Era do mundo e eu podia me afastar dele. O problema é que o meu coração está cheio de barulho. Está cheio do meu orgulho, da minha soberba, da minha vaidade. E eu depois não consigo desligar disso para agir. É claro que eu não sou a minha soberba, eu não sou o meu orgulho, eu não sou a minha vaidade. Mas eles estão cá a fazer barulho, não é? E eu preciso de ligar a Deus. E quando me ligo a Deus, desligo disso. Ou seja, se eu preencho o meu coração com a presença do Senhor, isso depois deixa de ter lugar. Exatamente. Não é? Mas o segredo está aqui. É voltar ao coração, voltar à relação com o Senhor, ao lugar do encontro com Deus, como ele é entendido na Sagrada Escritura. E a partir daí, sim, reformular a história. Não é? Isto para mim foi a grande descoberta da teologia do corpo, foi isto. Foi saber que o campo de batalha é no coração. Porque havia sempre aquela tensão entre o corpo e o espírito, que eu achava que era, que eu lia um bocadinho de uma forma manicaísta, não é? Nós hoje sabemos que São Paulo não queria dizer isto, mas era um bocadinho a leitura que eu fazia, ignorantemente, que é o corpo para um lado e o espírito para o outro. E, portanto, não me fazia sentido. A unidade não me fazia... Não encaixava. Quer dizer, se calhar até nem sequer me passava pela cabeça que pudesse haver unidade. Era como se a vida fosse um destino terrível, não é? De uma batalha um bocadinho tonta, não é? Portanto, descobrir que, primeiro, a unidade é possível, é desejável, é bom e é para isso que devemos caminhar. E depois perceber que o coração, o campo de batalha é no coração. No fundo, para mim é assim, eu sou livre entre escolher o bem e o mal e a liberdade está no meu coração, quer dizer, decide-se em mim como é que eu vou agir. Não é? E, portanto, foi também o encontro com essa liberdade. Não sei se me faço entender, mas foi o encontro com a possibilidade de exercer a minha liberdade. É óbvio que sou tanto mais livre quanto mais perto de Deus eu estiver e quanto menos estiver agarrado ao pecado.
porque aquilo que no fundo tolhe a minha liberdade é o pecado. Nossa Senhora foi inteiramente livre porque não tinha pecado. Não é? Mas isso depois já é o passo seguinte, que o que estava a dizer o Padre Miguel, para poder sair, digamos, bem desta batalha, temos que estar unidos a Jesus. Sem dúvida. Sem ele não conseguimos. Padre, o que são estruturas sociais do pecado? O Papa João Paulo II, a determinada altura, fala disso. Para dizer, cuidado. Porque não é uma coisa só do teu coração. É que o teu coração, entretanto, já criou realidades onde ele próprio pode estar por fora, estando tudo bem, não é? Fazendo o politicamente correto, vamos dizer assim, mas depois, por dentro, estar todo distorcido. Quer dizer, eu acho que essa é uma experiência que nós próprios já fazemos, e fazemos imensas vezes. Por um lado, estamos perfeitamente à frente de uma outra pessoa, a conversar com ela, e por outro lado, por dentro, estamos com o coração com alguma questão, porque uma questão qualquer que ficou. Não é? A questão aqui é um bocadinho mais profunda, é perceber que há estruturas na realidade, e o Papa João Paulo II fala disto, porque o próprio Jesus fala, porque é para criticar as estruturas de pecado que Jesus fala disto. Porque a lei estava pervertida. Dizia, não cometerás adultério, mas se, não sei o quê, se. Todos aqueles se eram as estruturas de pecado, basicamente. Porquê? Porque eram as realidades em que eu, por um lado, dizia, não, eu sou um homem sério, eu não cometo adultério, mas enfim, se ela não corresponder de alguma forma, segundo estas indicações, eu posso fazer. E nós temos na nossa vida cotidiana estruturas sociais que revelam isto. Como, por exemplo? A poligamia, por exemplo. A poligamia, sim. Mas nós vimos uma série de O casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, que torna legal, digamos, legítimo legalmente, uma coisa que é um pecado. Não é? No fundo, são todas estas situações que, pela lei ou por questões culturais, legitimam o pecado. Por exemplo, nós vimos uma coisa que se diz e que é muito comum dizer, que é a minha liberdade acaba quando começa a liberdade do outro. Podemos considerar que isto é uma estrutura social do pecado em termos culturais. Como assim? Porque é uma mentira. Exato, é uma mentira. Isso é algo que se diz Exato. constantemente. E é uma enorme mentira. Porque aqui tem que ver o que é ser livre. Ser livre é fazer o bem, é amar. Não é? Se eu não amo, se eu uso o outro, não é? Aí é que eu estou a constrangir o outro. Quer dizer que só quando isso acontece, só quando eu não sou livre, é que o outro deixa de ser livre. Quando eu amo, o outro pode amar. Isto tem a ver com uma maneira materialista de viver, porque basicamente isto vem do materialismo, porque diz, se este copo de água está aqui, o teu copo de água não pode estar aqui. Não é? Se eu estou em algum lado, se eu sou o número 1, não é? Tu não és o número 1. É a negação da comunhão, no fundo. Nós falaremos mais, se calhar, sobre a liberdade noutra... Sim, no próximo. Penso que é no próximo programa que vamos falar mais sobre a liberdade. Acho que era importante deixar aqui um outro exemplo de estrutura social do pecado que, se calhar, também pode ser surpreendente. São as revistas cor-de-rosa. Okay. Deixamos isto para pensarem. Até em que medida é que as revistas cor-de-rosa podem ser uma estrutura social do pecado. Muito interessante, é? Sim, senhor. Muito obrigada, Maria José. Bem, vamos então terminar o nosso programa. Se quiserem, podem entrar em contacto connosco, até questionar, como nós deixámos esta pergunta agora no ar, ou até dar-nos sugestões para o nosso programa. E podem entrar em contacto connosco através do nosso e-mail, teologiadoamor@cançãonova.pt, ou ainda através do nosso telefone 249 530 600, ou enviar uma carta para o nosso programa Teologia do Amor, Estrada da Batalha, número 68, apartado 199 2496 908, Fátima. O nosso próximo tema será Liberdade para Amar ou Amor Livre. Agradeço a presença do Padre Miguel, da Maria José, Obrigada. E contamos consigo até ao nosso próximo programa. Até lá, se Deus quiser.